fiquei nervosa de repente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que vocês não sabem disso. Se souberem, devem ter visto eu falando em algum lugar, que é uma coisa recente que eu conto para as pessoas. Mas eu tenho depressão. E a minha depressão fez eu chegar em alguns patamares bem complicados. O ano passado, 2017, foi um dos piores anos da minha vida e eu perdi muita coisa. Muito amigo, muita gente próxima. Passei por muita coisa também, achei que eu não ia aguentar. Foi bem difícil todo esse processo. E a gente está no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um mês conhecido também pela consciência em relação às doenças psicológicas e também suicídio e assim vai. Eu tenho um vídeo aqui com o Anderson Mendes, que é um cara incrível que dava aula de media training, enfim, como se portar em frente à câmera, e também tem um grande trabalho que chama Depressão Não é Frescura. Eu tenho um vídeo com ele na época dos 13 Porquês, né, da série da Netflix e do livro. A gente falou um pouquinho, mas era tudo muito recente para mim, então eu acabei falando bem pouco da minha situação e, enfim, das coisas que eu estava passando, porque eu estava ali no olho do furacão. Eu não podia deixar o mês de setembro acabar sem falar sobre isso, sem tentar ajudar mais gente e sem citar também esse livrinho que chama Depois do Azul, da VR Editora. Eu já vou falar um pouco mais sobre ele, mas eu acho que o ponto principal nessa conversa toda é a gente lembrar que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo com o próximo. Eu tenho certeza absoluta que muita gente não tem a menor noção do que aconteceu na minha vida e das coisas. E eu também não tenho a menor noção do que acontece com as outras pessoas, porque a gente só sabe quando a gente pergunta e olha lá. Um dia desses, uma amiga minha, uma grande amiga, teve uma crise e ela falou: parece que está todo mundo bem. E aí eu falei: poxa, é justamente o contrário, acho que está todo mundo mal. Ainda mais em tempos atuais, né, com tanta coisa aí acontecendo, com essa situação política que a gente está e com, enfim, com a situação dos brasileiros no geral, né, que não é uma coisa fácil, independente de para quem seja o seu voto, não é fácil, né, essa situação. E aí a gente passa por tudo isso andando, ainda mais se você morar em São Paulo, que é aquela loucura, é aquela rapidez, aquela cidade cinza, que você anda e não olha para o lado, não entende o outro, não olha para o outro, não se interessa pelo outro, né? E quando vê, tá todo mundo em posição fetal em casa. Em janeiro do ano passado, para ser mais exata, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer um cálculo melhor. Em janeiro desse ano, de 2018, fez um ano que eu tentei me matar. E eu conto isso hoje com um pouco mais de tranquilidade do que eu, sei lá, teria contado no ano passado, por exemplo. Porque foi um ápice meu da depressão, e o Andrew Solomon, que é um grande estudioso da depressão, ele tem um livro maravilhoso pela Companhia das Letras, ele fala que a depressão não é tristeza, né? É a ausência de alegria. E é isso, é essa necessidade que a gente sente de vez em quando, né? Apertar um botãozinho e simplesmente dar um pause na vida, dar um pause nas coisas que acontecem. E é muito difícil produzir conteúdo, trabalhar, se relacionar com pessoas, tanto em nível amoroso como também em nível de amizade, sabe? As conversas ficam mais escassas, fica um pouco difícil dependendo da situação, sair não é mais a mesma coisa, normalmente você prefere ficar em casa só você e o seu cachorro, que por exemplo é o meu caso. E aí a gente tem esse livro, Depois do Azul, que foi lançado pelo selo da Plataforma 21, e que eu li na Bienal do ano passado, e li sentada no chão, assim, em uma tacada só, porque é um livro super curtinho, mas muito importante. Conta a história de duas gêmeas, né, de duas irmãs gêmeas, que em uma delas começa o livro se matando. E consegue, né, se matar. Ela vai na piscina da escola, toma um sonífero e amarra um cinto de natação na cintura com um peso e é encontrada morta. Então você tem a perspectiva tanto da Genoveva, que é essa gêmea que se mata, como também da irmã dela, gêmea, que fica viva, né, e que está acompanhando tudo isso. E também você tem a perspectiva do pai, da mãe, que também tem depressão, da avó, que também tem depressão, e de alguns colegas, né? Tudo isso bem rápido. E uma coisa
muito interessante que eu acho que vocês não vão conseguir ver é que como é tudo, tem uma relação com a água muito forte, né? Até pelo fato dela se matar na água, mas o livro começa, tem um projeto gráfico super bonito, que começa com umas folhas azuis mais escuras e termina com folhas azuis mais claras, que é justamente esse processo de mergulhar na piscina, né, e afundar, e uma hora você vai ter que subir. Normalmente o azulejo da piscina costuma ser assim, né, escuro embaixo e claro em cima. E eu acho que é muito interessante essa perspectiva do escape, né? Porque você tem o pai que começa a ter uma questão com limpeza muito forte e ele quer esquecer daquilo, né? Então ele limpa cada perímetro, cada centímetro, né, da casa, porque ele não quer, sabe? Ele quer deixar pra lá, ele quer escapar daquilo. Aí você tem a irmã que ficou e que não entende como pode, ela sente mesmo que ela perdeu uma parte dela. Tem a mãe que se entregou absolutamente, que vive na cama e que não quer sair e se entregou para a tristeza absoluta. Então você tem todas essas perspectivas, né, a partir de alguém depressivo, que são várias. Teve um vídeo que viralizou há pouco tempo na internet que comparava a depressão a um urso negro muito grande e que fica acompanhando sempre as pessoas que têm depressão. E é mais ou menos isso, porque às vezes não tem, né? O gatilho, às vezes, ele é muito singelo. O gatilho por uma crise, o gatilho por uma tristeza absoluta, o gatilho para uma posição fetal de leve, ele às vezes acontece com você comendo um hambúrguer. Já aconteceu isso comigo, inclusive. Então, no final das contas, a gente vai vendo a perspectiva de tantos personagens aqui, apesar de ser uma história ficcional, é uma história que envolve muita realidade. Inclusive, se você comprar esse livro, parte dos custos desse livro vai direto para a CVV, que é uma organização que atende 24 horas por dia, através de um telefone. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo. Potenciais suicidas, enfim, se você estiver se sentindo mal, você não está sozinho, você também tem a eles, além de todas as pessoas ao seu redor. Mas é muito fácil a gente achar que não tem ninguém ao nosso redor, ainda mais quando várias coisas acontecem e a gente tem que correr para pagar o almoço e a janta. É sempre muito difícil e a gente sempre costuma achar que os nossos problemas são inferiores, que o que a gente passou não é igual ao que outra pessoa passou, ou pior, né, que a outra pessoa está bem e você não, porque parece sempre, ainda mais nessa era de redes sociais, que está todo mundo muito bem. Então, no final, eu quis falar desse livro e quis fazer esse vídeo antes de setembro acabar, porque para mim todos os meses tem que ser de conscientização para mostrar que está todo mundo junto, está todo mundo mal, mas a gente pode ficar bem, sabe? A vida é muito difícil, mas a gente está aí, né? Um dia após o outro, sempre. Às vezes a gente tem que se focar em sobreviver aos socos que a gente leva, mas a gente vai conseguir junto. Enfim, eu vou colocar um monte de informações aqui embaixo que eu acho que sejam importantes. Também o link para a compra desse livro, que eu acho que é muito legal e tem uma mensagem muito importante, né? E para que a gente se conscientize não só nesse mês de setembro, mas em todos os outros meses. Que ninguém tá sozinho, não. A gente tá junto nessa, tá? Fiquem bem, a gente vai se falando. Comentem aí embaixo se vocês já leram, se vocês tiveram interesse. E, enfim, vamos fazer desse espaço, ainda mais em época de vestibular, né? Que eu sei que muita gente aqui nos acompanha em época de vestibular, que é uma época muito difícil pra gente, que parece que a nossa vida inteira tá focada no vestibular. Eu tenho também um vídeo sobre isso, sobre essa época que faz a gente se sentir burro, faz a gente se sentir inferiores. Se a gente não passa no vestibular, parece que o mundo acabou, né? Que a nossa vida pode acabar e que ninguém vai sentir falta. Mas a gente vai sentir falta sim. Tamo junto nessa. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! É necessário crer que subtrair alivia. Se eu pudesse apenas fugir da minha vida, subtrair-me do tédio que é viver.